Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor está falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, né, o Senhor, eu, né, ali, né, meditando, conversando com o Senhor, e aí o Senhor, né, chamou mais a minha atenção neste momento específico, né, compartilhando comigo e falando comigo sobre a multiforme graça, né, dele em nós, né, irmãos? Então, assim o Espírito Santo me direcionou para também compartilhar e liberar com vocês, para você também ouvir e receber esta palavra, irmãos. E o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? E que, né, sermos constrangidos pelo Senhor, pela presença, pela sua palavra e pela questão que ele tem de falar com os seus filhos, com o seu povo, seja diária, irmãos. Que sejamos, isso eu declaro sobre a sua vida, que você seja constrangido pelo amor de Deus, e pela questão que ele tem de falar com os seus filhos e com o seu povo, mesmo sendo Deus soberano e todo-poderoso. Ele ama a gente, irmãos, ele ama tudo que ele fez, tudo que ele criou, e principalmente os seus filhos e o seu povo de uma forma imensurável. E a graça, irmãos, que está sobre nós nada mais é que esse amor imensurável que não podemos medir e que não podemos, né, não tem nem como a gente querer parar para pensar e tentar ali, né, definir. Não dá, irmãos, não tem como, né? O fato de já sermos constrangidos já é maravilhoso, né? Podermos ser constrangidos por esse amor que nos inunda e nos enche cada dia mais. E aí então, irmãos, o Senhor me levou lá em Lucas 12, no versículo 48 em específico, onde Jesus ali estava, né, falando em parábola, e aí no final desse versículo 48, Jesus fala assim: aquele em quem eu dei, é aquele que eu muito dei, muito será cobrado, e aquele em quem eu muito confiei, muito será exigido. Mas, irmãos, no começo desse versículo, ali, né, o Jesus falando em parábola, ele até cita que, né, falando de uma forma como servo, usando ali a palavra servo, ele está ali falando, né, que o servo que não sabia, né, do seu senhor e ali fez, né, sem saber, né, agiu ali sem saber, ele vai responder e vai receber por aquilo, e aquele que sabia e mesmo assim fez o que não era para fazer, ele vai receber e responder por aquilo. E aí no final ele fala: e aquele que eu dei, né, porque sabia e reconheceu, muito será cobrado. E aquele que eu confiei, né, sabia e reconheceu, muito será exigido. Então, irmãos, o que que o Senhor falou comigo com essa palavra, com esse versículo? Que não tem, irmãos, para onde corremos da graça de Deus. Ela já foi derramada para aqueles que reconhecem ou para aqueles que não reconhecem, para aqueles que aceitaram e para aqueles que não aceitaram. A graça já foi derramada, já foi dada a todos nós, né? E não porque nós merecemos, porque nós não merecíamos e não merecemos e nunca vamos merecer, mas é o amor dele, né, que se manifesta por nós. Então, irmãos, a multiforme graça de Deus é para nos constranger e para trazer à nossa memória este amor que nos inunda, que nos constrange, né? E que é tão profundo e maravilhoso da gente viver e sentir. E nós vemos isso, né, olhando para Jesus, mas também quando olhamos para nós. E quando eu falo olhamos para nós, não é para tirarmos os nossos olhos de Jesus, entenda bem, mas é para vermos os detalhes que está em nós. Irmãos, o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Nós carregamos o DNA de Deus, seja aquele que reconhece ou não. Você tem o DNA de Deus. Foi ele que te criou. Ele é o criador de tudo e todas as coisas. Então temos o DNA dele. E a multiforma dele em nós, né, feitos à imagem e semelhança dele, né, nos mostra o detalhe, o quanto Deus é detalhista, o quanto Deus, ele nos ama, ele nos fez, irmãos, intencionalmente, propositalmente únicos, embora parecidos. Somos únicos, irmãos.
E essa é a multiforme da graça de Deus em nós, do sangue de Jesus que foi derramado, né, por nós e sobre nós, né? E cada um de nós carrega um detalhe, carrega coisas específicas, irmãos. E isso o Senhor fez de forma proposital e intencional, para que vejamos, né, a graça dele que está em nós e que faz parte de nós, do nosso ser, do nosso corpo, do nosso eu, né, irmãos? E quando nós olhamos para o nosso irmão, isso tem que nos, né, nós temos que nos admirar com o nosso irmão, com os detalhes únicos da essência, né, de Deus que nós carregamos, mas os detalhes únicos, né, e individual do nosso irmão e o nosso, para que nós juntos, né, não nos comparando, mas juntos manifestemos ainda mais o reino de Deus e essa multiforme graça que está em nós, que foi derramado sobre nós, né? Então, irmãos, é isso que o Senhor está falando neste dia, né? É uma mensagem assim tão linda, tão, né, específica e profunda, irmãos. E o que mais faz eu ainda mais amá-lo de volta é isso, é ele fazer questão de falar isso conosco, fazer questão de nos mostrar, mesmo não precisando, por ser Deus e soberano e todo-poderoso. Mas ele é um pai zeloso que ama e entregou o próprio filho por, pelos todos os outros demais filhos, irmãos. Então, você reconhecendo Jesus ou não, o sacrifício de Jesus, né, e a graça, né, por intermédio dele, ela está sobre você, ela já foi derramada. E a de todos nós, de acordo com a medida de cada um, muito será cobrado, muito será exigido e muito será julgado e pontuado. Mas, né, decidir reconhecê-lo, né, e amá-lo de volta e escolhê-lo de volta é a melhor coisa do mundo, irmãos, porque nós não só, né, além de reconhecer e receber, mas acessamos e desfrutamos, né, dessa graça, desse amor que nos inunda cada dia mais. Então, irmãos, essa palavra é para que você, né, seja constrangido por esse amor, pela multiforme graça que está em mim, que está em você. Então, que você consiga ver isso em você, ver, né, os detalhes que o Senhor colocou em você, todo dom, toda habilidade e talento, intencionalmente, para você ser e fazer aquilo que Ele desejou para você, para a sua vida, de uma forma intencional e totalmente proposital. Porque Ele é maravilhoso. E o amor dele não é para nós entendermos, não é para a gente tentar decifrar, é para vivermos e experimentarmos.